Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. No podcast Consulta Marcada de hoje, a gente vai falar sobre sepse, que é sim um problema muito grave, é uma causa de morte, mas que pode ser evitado. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Eliana Cazé, que é coordenadora da UTI Geral Adulto do Hospital Unimed e também é especialista em medicina intensiva. Seja muito bem-vinda, doutora Eliana. Esse aqui é seu consultório por um dia. Muito obrigada, é uma gentileza fazer parte nesse contexto, né? E vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, né, doutora? Para começar, eu queria perguntar já, então, o que é a sepse? É aquela infecção generalizada que a gente ouve falar normalmente? Na verdade, esse nome, né, era dado antigamente septicemia ou infecção generalizada. Então, a sepse é uma síndrome clínica, ou seja, nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um quadro clínico de um paciente e ele passa a ter sinais que nos chamam a atenção que existe alguma coisa, alguma gravidade, alguma infecção como causa dessa síndrome. Né? Como você disse antes, realmente é uma causa de morte evitável. É uma emergência médica. Então, a gente costuma dizer que sepse é uma emergência médica e pode ser causada por diversos micro-organismos. Né? Bactérias é mais comum, mas pode ser vírus. Nós tivemos recentemente a pandemia por Covid, né? Protozoários, fungos, tá certo? No Brasil e no mundo, a causa mais comum é a infecção respiratória, pneumonia. Ah, sim, entendi. E tem outras causas, doutora? Por exemplo, por que um paciente desenvolve a sepse? Existe alguma razão para Na isso? verdade, é o conceito mesmo que você perguntou. É uma resposta desregulada do organismo ao combater essa infecção. Então, para existir sepse, tem que existir infecção. Sem infecção, não existe sepse. Então, na reação para combater a imunidade do paciente, para combater essa infecção, gera uma resposta imunitária que também passa a agredir o organismo e causar disfunção de órgãos. Entendi. Eu ia perguntar justamente, doutora, qual que é o risco da sepse? Por que ela é tão grave? A sepse é grave, primeiro, pelo seu conceito, tem que existir disfunção de pelo menos um órgão para ela ser grave. E à medida que vai passando essa resposta desregulada a essa infecção, pode comprometer de forma sequencial vários órgãos. E daí o paciente tem uma síndrome chamada de disfunção múltipla de órgãos com uma altíssima mortalidade. Então, a sepse é uma emergência médica, é uma doença grave de alta mortalidade. Nos últimos anos, nas últimas 10 a 20 anos, no mundo inteiro, né, com várias frentes de combate à sepse, nós vamos combater agora no dia 13 de setembro, né, tiveram ações para diminuir esse risco de morte da sepse. Isso vem diminuindo no mundo inteiro, mais nos países mais desenvolvidos. Nos países de mais baixa renda, ainda existe uma mortalidade alta. Essa mortalidade ela pode chegar em torno de 50%, às vezes até 55% em alguns países do mundo, principalmente os né, os mais subdesenvolvidos. Tá? Doutora, aquelas infecções que as pessoas às vezes têm, mas não dão atenção, um probleminha que elas acabam deixando para lá, adiando, isso pode resultar em algo mais grave como sepse, por exemplo? Sim, qualquer infecção ela pode ser uma causa de sepsis. Tá? Tem que ter Entendi. infecção. Então, numa fase inicial, quando a infecção é mais leve, que não está ainda numa forma mais grave, provavelmente, se você corrigir isso numa fase inicial, daí o mais importante é o reconhecimento, é pensar em sepsis, reconhecer a sepsis numa fase ainda que não existe uma disfunção de órgão. Então, o que a gente costuma dizer, que o importante não é diagnosticar sepsis, o importante é você evitar sepsis. Sim. Você pode evitar sepsis como uma das maneiras é você tratar qualquer infecção, mesmo que seja mais leve desde o início, seu processo inicial. Essa é a forma de evitar a sepse, então? Perfeitamente, é o ideal.
O ideal é você não ter sepsis. O ideal é você combater uma infecção numa fase inicial, você diagnosticar e tratá-la precocemente, evitando que o organismo tenha disfunção de órgão. Entendi. E o paciente fique mais grave. Agora, doutora, quando isso não acontece e a sepse de fato se instala, como é que é o diagnóstico? Pois é, não existe um padrão ouro para dar o diagnóstico de sepse. Existe um conjunto, ela é um conjunto de sintomas e sinais que nós precisamos pensar. Quem não pensa não vai fazer o diagnóstico de sepse, não vai reconhecer um paciente com sepse. Então, nós precisamos conhecer para pensar e para diagnosticar de uma forma precoce. Mas não existe um padrão, um exame, existe, né, a clínica é importante. Mas tem alguns sinais que a gente possa destacar? Assim? Sim, existe principalmente para as pessoas, para o público leigo, né? Quando o paciente está, por exemplo, tem uma infecção. Tem que ter uma infecção, mas às vezes ele não sabe que ele está com uma infecção. Sim, às vezes uma infecção de urina. E às vezes ele tem, o paciente idoso, muito comum, esse paciente, o paciente idoso, o paciente que tem comorbidades, doenças crônicas, diabetes, né, insuficiência cardíaca, faz hemodiálise renal crônico, ou é um imunodeprimido, às vezes ele não tem febre. Às vezes ele começa já com uma sonolência excessiva. Muitas vezes, quando você sabe que você está com febre, né, uma fraqueza, um cansaço fácil, uma fadiga, mas quando você passa a ter alteração da consciência, ou seja, que você tem uma sonolência, ou que você, que eu digo sonolência é dormir muito, né, mais do que o normal, fora da hora, ou que você tem uma agitação, tá? Ou você pode ter uma diminuição do volume da urina, diminui a diurese, uma dor de cabeça, uma falta de ar, o desconforto respiratório. Isso daí são sinais que faz com que as pessoas procurem o quê? Assim que possível, o serviço de saúde. Entendi. Os sistemas de saúde, eles precisam, né, estar disponíveis para essas pessoas que têm esses sintomas. Sim. E lá chegando, o que acontece? A equipe de saúde, que é uma equipe de saúde, não só o médico, é uma equipe de saúde, precisa pensar sepsis, afastar sepsis, reconhecer precoce um diagnóstico de sepsis. Né? Então, chegando lá, e aí é que vai mudar o resultado, que vai melhorar o desfecho, o resultado do paciente. Porque quanto antes identificar, melhor, né, doutora? Melhor a resposta ao tratamento. Então, nesse momento, existem pacotes, existem protocolos que vão fazer, então, o reconhecimento precoce, às vezes coleta alguns exames, que precisa de confirmar alguns dados, um hemograma, etc. e tal. E aí, para falar, não, isso provavelmente, examinar o paciente, né, ver os sinais vitais, pressão arterial, exame de nível de consciência, um exame físico bem feito, que esse daí é primordial no atendimento de um paciente, numa emergência, num PA, numa unidade básica de saúde. E aí eles vão pensar em sepsis e vão falar, não, aí eu vou ter que fazer realmente o atendimento o mais rápido possível e dependendo da gravidade do paciente, na hora que você faz essa interação, essa consulta, esse exame físico, você vai ter algumas coisas que você precisa fazer mais precoce. Se for um caso mais grave, já com disfunção de órgão, vai ser sepsis. Às vezes, você vai atender apenas o paciente que só vai ter uma infecção. Que vai ter um processo infeccioso e não é sepsis, mas você vai tratar a infecção e você vai prevenir, impedir essa evolução para a sepsis. Então, esse reconhecimento precoce é fundamental para você fazer a estratificação de risco desse paciente, dizer esse é sepsis, então eu tenho que fazer, essa situação é mais grave, o paciente está com insuficiência circulatória, eu tenho que fazer um antibiótico dentro da primeira hora do diagnóstico. O paciente está com a pressão baixa, muitas vezes, eu vou ter que fazer um pouquinho de fluidoterapia, ressuscitação volêmica. Então, nem todos a gente vai tratar igual. Tá? Então, a gente precisa de individualizar e tratar adequado para a gente ter assertividade, para a gente tentar diminuir a mortalidade desses pacientes. E dá para sobreviver à sepse, não dá, doutora? Com certeza. Então, o que depende? Lógico que não é só de um atendimento, vai depender da gravidade, do tempo de evolução da doença, da resposta da imunidade do paciente. Né? Muitos têm uma infecção e não acontece essa resposta que faz evoluir o paciente de uma forma
que as próprias células agridem o organismo e levando a disfunção de órgão, né? Então, tem características genéticas que estão envolvidas, tem a gravidade da infecção. Então, tem várias características inerentes, o porquê que um paciente faz uma resposta imunitária de uma maneira ou de outra, ok? E depois da sepse, doutora, como é que é essa reabilitação? Então, teve a sepse. Importante, então, é reconhecimento precoce, diagnóstico precoce, ok? Uma vez o doente está dentro de uma unidade de terapia intensiva com diagnóstico de sepse, ele tem disfunção de órgão, ele precisa ser monitorizado, ele precisa ficar numa UTI, esse paciente sobrevive à sepsis. Né? Então, muitos pacientes sobrevivem à sepse. Na dependência do que eu já falei, esses pacientes saíram vitoriosos do hospital. Perfeito, maravilha. E de uns anos para cá, nós fomos aprendendo e a literatura médica cada vez mais publica acerca dos sobreviventes pós-sepsis, né? Os sobreviventes auto-hospitalar. E aí é um novo momento. Então, é aí que o paciente, para ter alta, antes da alta, já precisa estar um planejamento de alta, a reabilitação multiprofissional desse paciente. Então, esse paciente ele vai sair com alterações neurocognitivas, alteração de memória, raciocínio lento, né, desatenção. Tá? Isso é muito comum, além das suas incapacidades físicas, que vão levar até anos, 2 anos, para voltar ao que era antes, e muitos não conseguem. A grande maioria volta, mas eles vão precisar de ser reabilitados. Do ponto de vista físico, neurocognitivo e principalmente da saúde mental. Emocional, né, doutora? Isso aí. E a família também, não é só o paciente. Então, é muito importante todo o sistema de saúde estar preparado, porque nós precisamos fazer as entregas, e essas entregas elas precisam ser de volta para a sociedade com qualidade de vida. Né? Esses pacientes, muito comumente, eles têm uma alteração da qualidade do sono. É impressionante. Então, eles passam a utilizar medicamentos que eles nunca utilizaram antes. E eles precisam ser suporte de fisioterapia, fonoaudiólogo. Muitas vezes eles ficam entubados e têm dificuldade do retorno à sua alimentação. Eles podem ter engasgos. Eles têm risco de aspirar e fazer novas infecções por aspiração pulmonar, pulmão. Então, todo o sistema de saúde tem que estar preocupado para reduzir essas internações hospitalares. E isso é muito importante na reabilitação desses sobreviventes de sepsis. Inclusive, tem uma cartilha sobre reabilitação de sepse, não tem, doutora? Perfeito. Isso é muito importante. Quem está nos ouvindo, né, o público, né, é importante, e até o próprio profissional de saúde, no site do ILAS, o Instituto, né, Latino-Americano de Sepsis, eles têm publicado lá no site uma cartilha dos sobreviventes da sepsis. Dão todas as orientações lá, como fazer essas reabilitações neurocognitivas, de saúde mental, orientando até a marcha, evitar quedas. São pacientes que ficam, muitas vezes, principalmente se eles já tinham alguma doença prévia. Tive uma doença de Alzheimer, uma insuficiência cardíaca, uma doença crônica prévia. E esses pacientes, eles orientam como fazer. Evitar queda, isso é fundamental. O tipo de alimentação, a queda, a ressocialização desse paciente. Sim. Né? Então, é muito importante. E eu acho que, de tudo isso que a gente está assim, conversando a respeito, é sempre importante reiterar, né? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu acho que é evitar primeiro. Não existe sepse sem infecção. É sempre procurar fazer o diagnóstico de infecção. Depois, uma vez fez o diagnóstico de infecção, nós precisamos interromper a sepsis. Né? Através do reconhecimento, um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e precoce. Lembrando que os pacientes de risco, quais são a população de maior risco? Principalmente os recém-nascidos, menos de 1 ano, e os idosos, os mais fragilizados, com comorbidades, né? Pacientes renais, insuficiência cardíaca. Né? É importante sempre a gente avaliar os fatores de risco. Entendi. Doutora Eliana, a gente está chegando no final do podcast Consulta Marcada, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, o que a gente não pode sair daqui sem saber sobre sepse. Saber o seguinte, que é a conscientização. Eu acho que é da população em geral, do público
não e dos profissionais de saúde. Tá? É a conscientização, que é uma síndrome, né, de alta mortalidade, que todos podem contribuir e a gente pode prevenir. Deve seguir, principalmente nas crianças, um calendário de vacinação. A nível de hospital, a higienização adequada das mãos é fundamental. Seguir os treinamentos multiprofissionais, a gente ter protocolo de atendimento, né, com relação à sepsis, e sempre orientar, né, a não utilizar antibióticos desnecessários, né? Sempre que tem aqueles sintomas que a gente falou, procurar um sistema de saúde, que não precisa necessariamente ser um hospital, né? Pode ser uma unidade básica, um pronto atendimento, para ter a certeza que o paciente não está com essa síndrome de elevada gravidade. Tá ótimo, doutora Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Consulta Marcada. Foi um prazer te receber no nosso consultório. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que vocês estão dando da gente sempre ajudar as pessoas. É isso aí. O Consulta Marcada tá terminando, mas a gente volta na semana que vem com muito mais assuntos sobre saúde para vocês. Você tem alguma sugestão? Manda pra gente, o nosso e-mail é o consultamarcada@unimedvx.com.br. Até lá então, gente. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.